Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Hoje é terça-feira, 20 de junho. Acompanhe com a gente o que vai ser destaque nesta edição. Destaque nesta edição para milho nos Estados Unidos, negociação com essa commodity, com essa cultura na Bolsa de Chicago e a influência do petróleo que segue caindo no mercado internacional. Veja com a gente nesta edição como anda a safra de feijão de segunda safra no Paraná, o maior estado produtor do grão nesta época do ano. No quadro Agroações de hoje, você vai ver que a JIF coloca algumas empresas que ela controla, empresa na Europa, empresa de confinamento nos Estados Unidos e parte da Vigor Alimentos. Você vai ter o histórico de cada uma dessas empresas, quando foram adquiridas e quanto que o JBS ou a JIF pretende conseguir pela venda dessas empresas. E ainda hoje saiba como estão as importações de algodão aqui do Brasil, que saltaram muito no primeiro semestre do ano. Previsão do tempo, mercado físico, mercado futuro e muito mais. A partir de agora, começa o Agricultura BR. Desde que o governo federal zerou o imposto de importação do algodão em fevereiro deste ano para suprir a demanda da indústria nacional que estava desabastecida, a importação do produto pelo Brasil, ela explodiu nos primeiros meses de 2017. No mês de março, ela alcançou 4.300 toneladas, um volume que ficou mais de 6.000% acima dos embarques feitos, por exemplo, no mês de fevereiro, quando a tarifa de importação ainda era de 6%. As indústrias têm até o dia 31 de julho deste ano para importar algodão a tarifa zero. Mais detalhes sobre este assunto a gente fala ainda hoje, nesta edição do Agricultura BR. A Agricultura BR destaca agora o mercado da soja, começando pelo cenário norte-americano, uma vez que esta segunda-feira contou com a apresentação de dois importantes relatórios, um falando a respeito do acompanhamento de lavouras e outro sobre os embarques da oleaginosa. Começamos pelos embarques da soja, porque os embarques ficaram meio que dentro daquilo que era esperado pelos operadores de mercado daquele país. Você acompanha comigo como é que foram esses embarques até o último dia 15 de junho, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, ficaram em 275.461 toneladas. A safra totaliza agora 51.880.000 toneladas. A máxima esperada eram de 240.000 toneladas para os embarques de soja dos Estados Unidos. Portanto, ficou acima da máxima que o mercado aguardava. Outro destaque é a comparação daquilo que acontecia em relação à inspeção norte-americana até 15 de junho de 2017, comparado ao último ano. O ritmo é extremamente mais forte. Acompanhe conosco, nós temos aqui os dados que mostram que em 2016, até a data do dia 15 de junho, foram 44.130.000 toneladas embarcadas de soja norte-americana e agora, até 15 de junho de 2017, chega a 51.880.000 toneladas. Aqui nós temos uma ampliação de mais de 7 milhões de toneladas entre aquilo que acontecia em 2016 e agora em 2017. Enquanto os Estados Unidos vendem a safra da temporada antiga, os agricultores avançam com o plantio da nova safra 17/18. Dados divulgados nesta última segunda-feira pelo Departamento de Agricultura do país mostram um forte avanço no plantio da oleaginosa, chegando quase agora nos hectares finais. De acordo com o Departamento de Agricultura do país, a área de soja plantada na atual temporada já atinge 96%. O país está na reta final do plantio. Esse volume de área já trabalhada representa avanço em relação ao ritmo visto nas safras anteriores. Em 18 de junho de 2016, a área plantada com soja chegava a 95% do que o país iria cultivar. A média entre as safras 2012 até 2016 era de 93%.
3%, portanto, plantio avançando bem. O Agricultura BR trouxe hoje imagens do plantio do grão acontecendo lá nos Estados Unidos. Pode colocar na tela o plantio acontecendo no estado de Ohio. Imagens deste mês de junho de 2017, mostrando, portanto, trabalho, máquinas a todo vapor, já cultivando a safra 2017-2018 do grão. E ainda tem áreas ainda para concluir, cerca de 4% nos Estados Unidos, e a soja em desenvolvimento, a soja que está emergindo pela primeira vez desde quando começou o plantio da safra 17-18, ela supera o ano anterior e a média dos últimos anos. Teve um forte avanço na semana encerrada agora neste último domingo, e isso fez com que ela ultrapassasse o ano passado e também a média dos últimos 5 anos. Acompanhe conosco aqui, nós trazemos a sinalização gráfica que mostra que até o dia 18 de junho de 2017, 89% das áreas de soja nos Estados Unidos já estavam nesse processo de emergir. No ano passado eram 88%. A média dos últimos 5 anos chega a 84%, o que mostra que as condições das lavouras dos Estados Unidos melhoraram, principalmente na situação de desenvolvimento dessa safra de soja 2017 e 2018. Por falar em condição, aquelas que estão em boas e excelentes condições somam um número bastante elevado e a pouca oleaginosa, pouca soja em condições ruins ou muito ruins. Vamos ver esse cenário gráfico, porque aqui nós mostramos como é que vem a soja nas suas condições nos Estados Unidos até esse 18 de junho, de acordo com o órgão americano. 12% vem em excelentes condições, 61% em boas condições, médias condições em 22%. Aqui chama atenção que boas e excelentes condições somam 73% e temos ainda, que não aparece aqui no gráfico, 4% da situação da soja ali em condições ruins e 1% apenas das lavouras norte-americanas em condições muito ruins. Então, por enquanto, segue com bom desempenho soja nos Estados Unidos. E daqui em diante é o clima que vai determinar o sucesso dessa nova safra do grão dos Estados Unidos. Por lá, o clima tem sido agora favorável, depois de o país ter enfrentado problemas na fase inicial de plantio. A expectativa é de que até o mês de setembro chova bem durante o verão nos Estados Unidos. A partir de setembro é que há a expectativa de uma redução nessa água que deve cair. Vamos saber agora a previsão do tempo para lá com a Nadiara. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. O destaque da previsão do tempo para os Estados Unidos nesses próximos períodos é o aumento da chuva sobre a costa sul e leste do país. A expectativa é que nesta semana chova de forma intensa em algumas áreas aqui da costa sul. Isso pode trazer transtornos. O volume de água pode ultrapassar 70 milímetros. Só que mais sobre o cinturão produtor de grãos, áreas produtoras de milho e de soja, mais aqui sobre o meio oeste americano, não há previsão de tanta chuva assim. Deve chover de forma mais abrangente e frequente nesses próximos 5 dias, mas o volume deve variar em torno de 30 até no máximo 50 milímetros nas áreas mais atingidas. Então é uma chuva que não deve trazer transtornos, mas vai manter o solo bastante encharcado. No decorrer desses próximos dias, as temperaturas mínimas devem variar de 12 a 15 graus na maior parte da área central. Agora, mais ao norte, o frio ainda continua predominando, com temperaturas abaixo de 10 graus. Durante as tardes, faz calor, com temperaturas acima de 30 graus na maior parte dos estados. No segundo período, a chuva diminui de intensidade, mas ela continua. Tem previsão ainda para alguns episódios de fraca intensidade em praticamente todos os estados produtores do meio oeste americano. Agora, o verão começa a partir desta quarta-feira e o verão normalmente é uma estação mais seca e com fortes ondas de calor sobre os Estados Unidos. No entanto, neste ano se espera um verão mais úmido do que o normal, ou seja, teremos uma maior frequência de chuvas. Não são esperadas fortes tempestades a ponto de trazer transtornos, mas essa chuva mais frequente diminui o risco para períodos de estiagens regionalizadas. Então, essa chuva mais frequente deve beneficiar a safra norte-americana. Por enquanto, os modelos meteorológicos mostram uma redução das chuvas só a partir do mês de setembro sobre os Estados Unidos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo aqui para o Brasil. Até já!
Olha, a situação do mercado norte-americano para a soja, as negociações na Bolsa de Chicago vão seguindo uma forte influência dessa situação que a Nadiara Pereira acabou de destacar. Clima nos Estados Unidos. Ora, nós temos operadores de mercado que apostam numa situação climática estável e com isso acabam gerando uma pressão baixista sobre os negócios. Por outro lado, há também outros operadores que acreditam que no médio e longo prazo nós vamos ter uma safra norte-americana ameaçada. Ameaça não significa necessariamente quebra, mas ameaças em relação à safra dos Estados Unidos por fatores climáticos. E esses têm uma tendência mais altista em relação aos negócios com soja em Chicago e ao que tem dado manutenção aos negócios com valores ainda melhores, mesmo que nesta última segunda-feira tenha fechado em queda depois de operar o dia todo em operação de alta. Vamos saber como é que vem soja em Chicago agora, o destaque da Agricultura BR. Nós temos uma queda um pouco mais expressiva no dia de hoje. Posição de julho perde 0,93% a 9 dólares 29 centes o bushel. Agosto 9,32, queda de 0,95%. Setembro com queda de 0,98% a 9 dólares e 34 centes o bushel. E novembro perdendo quase 1% também, queda de 0,97% a 9 dólares 39 centes mais 25 por bushel. O dia de hoje é importante lembrar que, além desses fatores de clima nos Estados Unidos, situação de desempenho, que você viu agora também no acompanhamento de lavouras norte-americano, há outros fatores que acabam também influenciando os negócios. Há uma valorização para a moeda norte-americana no mundo todo no dia de hoje e também tem uma derrocada total em relação a petróleo, que acaba contaminando mercados como o do milho e também do óleo de soja, e isso acaba batendo sobre a soja negociada na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, o que tem ditado o preço da soja tem sido o câmbio. O sobe e desce do dólar frente ao real é o que tem movimentado a maior parte da oscilação na cotação do grão aqui no país. A gente vai acompanhar agora como que foi esse último mês nos dois principais portos, Paranaguá e também no Porto de Santos. A gente vai ver que, apesar da oscilação, os valores atuais se encontram totalmente na estabilidade em relação ao preço pago pela saca do grão um mês atrás. Vamos lá, a gente começa com o Porto de Paranaguá. No dia 22 de maio, o preço pago pela saca da soja era de R$ 71. Já no dia 2 de junho, caía para R$ 68 a saca. E no dia 9, voltava a subir, fechando na data R$ 70,50. Dia 14 de junho, registrou o preço de R$ 70 e nesta data, do dia 20 do mês, R$ 71 a saca, portanto, voltando ao mesmo patamar de preços em relação a 30 dias. Vamos agora saber como foi a movimentação do último mês, mas no Porto de Santos. A estabilidade em 30 dias também acontece, mas o período foi também marcado por oscilação. Vamos aos valores então. No dia 22 de maio, cotação no Porto de Santos era de R$ 71 a saca. Em 2 de junho, caía para R$ 68,20 e recuperava no dia 9 do mês, encerrando a R$ 70,50 a saca. Dia 14, R$ 70 e na data atual, 20 de junho, R$ 71, retornando, portanto, ao mesmo valor do preço anotado no dia 22 do mês passado. Como a Juliana acabou de destacar, o dólar foi determinante nas oscilações que aconteceram nos últimos 30 dias para a soja negociada nos portos brasileiros. E o dólar, moeda norte-americana, ela vai acompanhando uma cesta de moedas pelo mundo que vão apontando para alta nesta terça-feira. O dólar acaba tendo essa situação de valorização frente à maior parte das moedas em todo o mundo. Aqui no Brasil, no cenário interno, há também um outro fator, questão da política interna em relação principalmente à apreciação da reforma trabalhista que pode acontecer hoje no Senado Federal brasileiro. Tudo isso acaba mexendo bastante com o dólar comercial aqui no Brasil, e vamos saber se ele segue em alta. Vinha em alta hoje mais cedo e continua com alta de 0,72% agora, vem a R$ 3,31 mais 3 dólar comercial em elevação nesta terça-feira, abrindo, como você acabou de ver, para os valores de referência nos portos brasileiros para a soja, mais um cenário de oportunidade, janela de oportunidade de negócios para comercialização.
Nós vamos agora fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, o assunto é milho. Você vai ver que a colheita do cereal de segunda safra no Paraná avançou apenas 1 ponto percentual em um mês. Ainda hoje, o quadro Agroações vai trazer em destaque a JBS, mais uma vez, através da JF, que coloca à venda operações e também empresas na Europa, nos Estados Unidos e parte da Vigor Alimentos aqui no Brasil. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. A colheita do milho de segunda safra começou no estado do Paraná na segunda quinzena do mês de maio. E de lá para cá, avançou muito pouco, apenas 1 ponto percentual. Duas situações travam as atividades de colheita. O clima frio e chuvoso dos últimos dias, que acabou molhando o grão e dificultando a secagem da umidade das lavouras, e também a safra da soja na primeira safra desta temporada. O ciclo da soja foi mais alongado por lá por conta de um clima mais ameno. Isso acabou atrasando também a maturação dos grãos da safra de milho, portanto, cultivado na segunda safra. De acordo com o DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, no dia 22 de maio, 1% da área plantada com milho na segunda safra no estado havia sido colhido. Veja que quase um mês depois, o avanço foi de só 1 ponto percentual. A área colhida até o dia 19 de junho alcança 2%. Atraso, portanto, por conta do clima, que dificulta a perda da umidade das lavouras e também devido ao atraso na maturação dos grãos causado pelo alongamento da safra de verão. Por lá, a área que está já na fase de maturação representa apenas 34% de tudo que foi cultivado. A Agricultura BR destaca agora as negociações com milho nos portos brasileiros, mostrando que nos últimos 15 dias há uma recuperação. Enquanto que nos estados e nos municípios há uma situação de queda, um viés de queda para o milho, por conta dessa colheita que vai cada vez mais ganhando corpo e com isso colocando mais produto disponível no mercado, temos ainda a situação no porto, eventualmente também influenciado por outros elementos. Um desses elementos seria a moeda norte-americana, o dólar, que acaba também ajudando a formar preço para o milho que é exportado. Nós vamos mostrar agora os últimos 15 dias, tem alta no porto de Paranaguá. Observe que no dia 5 de junho o valor médio era de R$ 29,00, preço pago no porto de Paranaguá, alta de 1,72%, valor mantido em 8 de junho. Já no dia 13 chegava a R$ 29,50 e encerrava a última semana no mesmo patamar, R$ 29,50. Nesse dia 20 de junho mantém o mesmo valor, R$ 29,50, com registro, portanto, de alta de 50 centavos ou de 1,72% para o período analisado. No Porto de Santos também houve elevação de 50 centavos no valor de cada saca de milho negociada no acumulado dessas últimas 2 semanas. A alta foi anotada lá no início do mês, entre o dia 5 até o dia 9 de junho. No dia 5, o valor médio era de R$ 59,50. Já no dia 9, subia para casa de R$ 30,00 a saca, patamar que se mantém até a data atual, dia 20 de junho, registrando ganhos, portanto, de 1,69% em 15 dias. Mercado futuro do milho. A
A Agricultura BR agora sim traz o milho aqui no Brasil, negociações no mercado futuro nacional. Você acompanha comigo os negócios na Bolsa de São Paulo e a posição de setembro é a única que tem alguma liquidez, 2.170 contratos negociados, são negociados neste momento com recuo. O recuo neste momento é de 0,41%, negócios a R$ 26,73 para a saca de 60 quilos do milho negociado aqui no Brasil. Ainda há negócios na posição de novembro e também janeiro de 2018, mas são poucos contratos, não chegam a trazer alguma influência ou algum tipo de número ou mesmo parâmetro para o mercado brasileiro. Os Estados Unidos registraram na última semana vendas expressivas de milho ao mercado internacional. O mercado esperava um volume de vendas entre 900 mil a 1 milhão e 100 mil toneladas e esse volume ultrapassou a expectativa. Veja quanto chegou a cerca de 1 milhão 218 mil toneladas do cereal. Com esse novo volume, o acumulado da safra chega a 46 milhões 630 mil toneladas já negociadas. Esse volume todo mostra um forte avanço nas vendas norte-americanas do cereal nesta temporada, a que está sendo negociada 16-17, frente aos negócios vistos na anterior. Veja que nessa mesma época do ano passado, em relação à temporada 15-16, o país havia negociado 32 milhões 240 mil toneladas do cereal. Até a data 15 de junho deste ano, portanto, volume, como a gente já viu, ultrapassa os 46 milhões de toneladas. Nos Estados Unidos, o desempenho do milho vai começando a se igualar àquilo que se tinha no último ano e também à média dos últimos 5 anos. Os norte-americanos que concluíram seu plantio de milho há 2 semanas estão agora com 98% de toda a área cultivada emergindo, mostrando um bom desempenho neste momento para as lavouras do cereal. Observe que até o dia 18 de junho, 98% das áreas estavam neste processo, contra 99% um ano antes e contra ou igual 98% na média dos últimos 5 anos, mostrando aí uma retomada, uma estabilidade em relação ao que vinha acontecendo com o milho nos Estados Unidos. A ampliação foi de 4 pontos percentuais para os norte-americanos em relação a esse milho que está emergindo. Já em termos das áreas de milho que estão e as suas condições de lavoura para os norte-americanos, 75% delas estão em boas ou excelentes condições. É um bom número para os norte-americanos e você vai acompanhar conosco agora como é que vem essas áreas nos Estados Unidos. Observe que 15% está em excelentes condições, boas condições são 60%, médias condições 21%. Há ainda 3% dessas lavouras em condições ruins e 1% apenas em condições muito ruins. Esta é a situação que nós temos para as condições de lavoura nos Estados Unidos e como que ela vem em desenvolvimento. Eu lembro que os Estados Unidos têm uma área de cultivo menor do que aquela que contava no último ano. Só que esse não é o único destaque quando falamos de milho. Quando falamos de milho, lembramos que 1/3 da produção dos Estados Unidos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas cerca de 1/3 de toda a produção norte-americana é destinada à produção de etanol. E no caso, o etanol fica bastante sensível aos valores, às negociações com o petróleo. E desde maio, o petróleo vem caindo. Os valores no cenário internacional para o petróleo vêm sendo reduzidos, mesmo com os esforços da OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, em reduzir a extração. Isso acontece principalmente por conta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm ampliado a sua extração de petróleo e ampliado também a extração através do chamado shale oil, né, o óleo de Chalém, que acaba trazendo uma oferta maior de produto para o mercado norte-americano. Essa situação, que acaba sendo extraído lá do subterrâneo norte-americano, de rochas,
ambientes rochosos, acaba trazendo uma ampliação de oferta. E com isso, chegamos ao pior cenário em termos de preços de petróleo do último ano. E nos últimos 10 meses não se tem valores tão baixos assim para o petróleo norte-americano, o que acaba refletindo sobre os valores da gasolina na bomba dos Estados Unidos e, com isso, etanol não tem fôlego para subir. Aliás, não tem fôlego nem para manter os valores, acaba recuando. É por isso que nós temos visto preços para o milho acabam sendo prejudicados por conta desse petróleo mais baixo. Hoje, tanto o barril de Brent quanto os demais acabavam recuando quase 3% na Bolsa de Nova York, e isso acaba atingindo o milho negociado em Chicago e também o óleo de soja, e com isso soja também. Vamos saber como é que vem o milho hoje no mercado. Ontem perdia bastante, hoje segue perdendo, vai perdendo quase 1% nesse momento. Posição de julho recua 0,93%, agora $3,71 por bushel. Setembro com queda de 0,97% a $3,79. Dezembro perde 0,95% a $3,89 por bushel. Março perde 0,86% e com isso sai da marca de $4, vem para $3,99 por bushel com a queda do petróleo. Nesta quarta-feira, dia 21 de junho, mais precisamente a 1h24 da madrugada, começa o inverno no hemisfério sul. Vamos saber então com a Nadiara, da Somar Meteorologia, como vai se comportar a estação mais fria do ano aqui para o Brasil e como ela deve ser na comparação com a que foi do ano passado. O inverno começa na próxima madrugada e normalmente essa estação é marcada por tempo mais seco em grande parte do Brasil e também por temperaturas mais baixas, especialmente no centro-sul do país. Neste ano, as condições devem ficar muito parecidas com o que é normal para a época do ano em grande parte das regiões. No entanto, chama a atenção a previsão de chuva acima da média para algumas áreas do centro-sul e chuvas abaixo da média em algumas áreas do extremo norte do país e áreas litorâneas do nordeste, onde normalmente chove mais nesta época do ano. Isso em consequência das águas mais quentes do Oceano Pacífico Equatorial. Por enquanto, não há formação de um El Niño e os modelos meteorológicos indicam que isso não deve ocorrer ao longo dos próximos meses. Mas mesmo assim, as águas mais quentes do que o normal devem influenciar na distribuição das chuvas aqui no Brasil. No sul do Brasil choveu já muito durante o outono. Agora, em relação ao outono, os temporais vão diminuir, mas ainda assim deve chover acima do que é normal para a época do ano. Nesses próximos dias, a previsão é de pouca chuva. A tendência é de tempo seco no início do inverno em grande parte das regiões. Vai chover forte sobre o extremo norte do país, especialmente em Roraima, como é normal desta época. E também tem previsão de chuva forte ao longo dos próximos dias aqui em toda a faixa leste do Nordeste, com volumes que podem ultrapassar 50 milímetros em 5 dias. Ao longo do segundo período, do dia 25 ao dia 30 do mês de julho, previsão ainda de bastante chuva em áreas litorâneas do Nordeste e também no extremo norte do país. Em grande parte do interior do país, previsão de tempo bastante seco. E vai voltar a chover aqui na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, mas é uma chuva de baixo volume acumulado. O mês de julho, ele deve ser marcado por uma condição dentro do que é normal, principalmente aqui sobre o interior e sul do Brasil. Vai chover de forma mais frequente sobre a região sul, mas não são esperados volumes tão expressivos. Neste período, a chuva deve ficar dentro do que é normal. Deve chover em torno de 50 até 100 milímetros aqui em boa parte da região. Chove de forma intensa no extremo norte do país, só que apesar de chover frequente, essa chuva não chega a atingir a média, que é bem maior para essa época do ano. E principalmente aqui na faixa leste do Nordeste, a chuva também deve ficar abaixo da média. Algumas áreas litorâneas do leste nordestino costumam receber até mais de 300 milímetros nessa época do ano. E pelo que a gente está vendo neste mapa aqui, a previsão é de volumes em torno de 100 milímetros nesta área em azul do mapa. Durante o mês de agosto, a situação não muda muito. Previsão de tempo mais seco aqui no interior do Brasil,
Chuvas ainda ocorrendo na faixa leste do Nordeste, mas uma chuva abaixo do normal para a época do ano. E também aqui sobre o extremo norte do país a gente observa uma redução das chuvas. Tem previsão ainda para pancadas, só que o volume não será tão expressivo para atingir a média do mês. E aqui sobre o centro-sul do país, aí sim teremos uma condição de mais umidade e deve chover acima da média durante o mês de agosto, em boa parte aqui da região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nestas áreas, alguns estados podem receber mais de 150 milímetros, então chuvas um pouco mais frequentes e volumosas ao longo do mês de agosto, mas vale lembrar que essa chuva não chega a ser tão expressiva como a chuva que atingiu o Rio Grande do Sul durante o mês de maio. Para o mês de setembro, já finalzinho do inverno, início da primavera, as chuvas elas vão avançando gradativamente para o interior do Brasil, algo que é típico da época do ano, mas ainda assim são esperadas chuvas acima da média em boa parte do centro-sul do Brasil. O volume deve variar de 100 até 150 milímetros aqui entre Rio Grande do Sul, sul de Minas Gerais e oeste mato-grossense. A chuva reduz sobre o extremo norte do país e aumenta sobre o oeste do Amazonas. E sobre o interior nordestino, previsão de tempo bastante seco neste período. A tendência é que aos poucos as chuvas vão se normalizando sobre o interior do país com a chegada da primavera. Quanto ao frio, neste ano são esperadas ondas de frio menos frequentes e duradouras em relação aos últimos anos. Isso não se descarta a ocorrência de frio intenso, ele deve ocorrer até com ocorrência de geada sobre partes do sul do Brasil, mas o frio ele não será tão duradouro, teremos menor frequência de ondas de frio, principalmente em relação ao ano passado. Quanto à relação das chuvas ao ano de 2016, a expectativa é que neste ano teremos mais umidade sobre o centro-sul e umas chuvas mais escassas sobre partes do Nordeste e Norte do país, que são regiões que costumam receber mais chuvas, principalmente em áreas litorâneas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E a gente vai para mais um rápido intervalo. Ainda nesta edição, vamos destacar a produção de arroz irrigado no sul de Santa Catarina. Você vai ver também que a JBS lança uma proposta para o seu conselho de desinvestimento na ordem de 6 bilhões de reais. Essas e outras informações você confere depois do intervalo. E o quadro Agroações de hoje destaca a JBS, que lançou uma proposta de desinvestimento na ordem de 6 bilhões de reais. Como eu disse, o quadro Agroações de hoje destaca mais uma vez a JBS, que lançou ao seu Conselho de Administração uma proposta de desinvestimento na ordem de até 6 bilhões de reais, além daquele 1 bilhão de reais que tem em relação à retirada da sua operação da América do Sul, no Paraguai, na Argentina e no Uruguai, operações que foram vendidas para Marfrig, ou melhor, alienadas à Marfrig. Por falar em alienação, a proposta da empresa é fazer isso com 3 delas. Uma na Europa, que é ligada à operação de carne de frangos e também de outros alimentos. Outra nos Estados Unidos, ligado a confinamento. E a outra operação é em relação a Vigor Alimentos aqui no Brasil, que inclusive já teve, como você vai acompanhar aqui no Agricultura BR, algumas tentativas de comercialização, de negociação dessa empresa durante esse ano de 2017. No caso da Vigor Alimentos, a expectativa é de comercializar 19,2% dessa empresa. Vamos aos dados então, vamos aos números, mostrando as características desta empresa e como que o JBS pretende ganhar com isso. Aqui nós temos a Five Rivers Cattle Feeding, que foi adquirida em 2008. Aliás, 2008, pode voltar aqui para o estúdio um pouco, 2008 e 2009, não por acaso, são 2 anos em que JBS ou o Grupo JF marcam uma série de aquisições no Brasil e no exterior, quando se tem aquela maior parte de liberação de recursos, principalmente via BNDES, e saem fazendo grandes aquisições na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, no Brasil, na Argentina. É quando há a explosão do JBS com recursos advindos também
do governo federal. Mas ela foi adquirida em 2008, ela é composta por 10 confinamentos. Tem aqui uma situação bem interessante essa empresa. Essa empresa tem a capacidade de produzir ou engordar 1.500.000 cabeças ao ano, de acordo com os próprios destaques dessa empresa. Ela é uma empresa que está localizada ali no oeste norte-americano e ela foi um dos motivos que teve até uma situação lá nos Estados Unidos, na qual produtores rurais, pecuaristas norte-americanos fizeram um levante através de associações para impedir a ampliação das operações da JBS nos Estados Unidos. Ela foi uma dessas situações ali que acabaram provocando ou chamando a atenção dos produtores rurais norte-americanos. A segunda empresa que eu vou destacar é a empresa brasileira. Vamos ver agora a Vigor Alimentos. A Vigor Alimentos, ela foi adquirida meio que na esteira ali da Bertin. Quando o JBS começou a fazer a aquisição da Bertin, olha o ano, adivinha qual foi? 2008. 2008 que aconteceu isso. Quando fez a aquisição do Bertin, veio na esteira, veio de carona a Vigor Alimentos, porque a Bertin era dona da Vigor. A aprovação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica ocorreu apenas no ano de 2013. Entretanto, já desde 2008 para 2009, essa operação já existia na época entre Friboi e frigorífico Bertin. E nesta empresa há uma intenção do JBS de vender 19,2%. É importante lembrar que a Vigor Alimentos é a primeira empresa de laticínios que teve a JBS, teve algumas dificuldades de trabalho com essa empresa, mas conseguiu principalmente ganhar mercado, porque a Vigor foi a primeira empresa no Brasil a lançar um produto que é o grego aqui no Brasil, e acabou tendo, durante um bom tempo, boa parte desse mercado, boa parte do mercado para esse produto. Entretanto, vai colocar à venda 19,2% dessa empresa. Há alguns destaques entre o que acontece com a Vigor Alimentos. Entre elas, é que já havia uma negociação, uma proposta da PepsiCo aqui no Brasil, para a aquisição da Vigor integral, ali no final de fevereiro, começo de março, isso aconteceu e a oferta foi de 6 bilhões de reais para a JBS vender para a Pepsi. Entretanto, não foi aceita. Mas não é só isso. Vamos ver os números aqui em relação a Vigor Alimentos. Como eu disse, JBS herdou essa empresa ao adquirir o Bertin, veio junto. Vigor também tem uma outra característica que é bem importante. Ela possui 50% da Itambé. A Itambé é um outro importante laticínio, tem marcas e produtos importantes aqui no Brasil. 50% da Vigor, 50% pertence a uma cooperativa. Aqui o destaque da PepsiCo, que fez a oferta de 6 bilhões de reais em março de 2017 pela Vigor Alimentos. A Vigor Alimentos que agora o JBS pretende vender 19,2% dessa empresa. Um outro destaque que nós trazemos agora fica em torno de uma empresa que opera lá na Europa. Ela está sediada naquele continente e trabalha basicamente com carne de frango e alimentos à base de carne de frango. Agora chama atenção a data, porque o JBS ele resolve vender essa empresa agora em junho de 2017, exatamente 2 anos depois de ter adquirido 50% da sua operação acionária junto a uma Marfrig. Essa empresa que eu vou destacar agora, que a JBS agora quer vender a sua parte lá na Europa, ela pertencia ao Marfrig, foi adquirida pela JBS em junho de 2015 e agora junho de 2017 coloca à venda. Olha só, veja os dados em relação à Moy Park. Ela é uma empresa sediada na União Europeia. O JBS fez a aquisição junto à Marfrig na ordem de 1,212 bilhões de dólares. Isso pode ter ficado um pouco acima disso por conta das variações em relação a câmbio que havia na época. Teve também, assumiu a assunção de dívida líquida dessa empresa na ordem de 293 milhões de dólares. E notas com vencimento em 2021, esse valor aqui são libras, são 300 milhões de libras ainda em notas com vencimento para o ano de 2021. A Moy Park, essa empresa que é uma unidade europeia de frango e alimentos processados
em alimentos processados, que é da JBS lá na União Europeia, foi adquirida junto à Marfrig e agora, exatamente 2 anos depois, será colocada à disposição, pelo menos na proposta que foi enviada ao Conselho de Administração do JBS e que ganhou todo o mercado, uma vez que foi informado ao mercado e também aos jornalistas de todo o país esses destaques aqui da JBS. Agora, como que o mercado reage? Este é o assunto, porque a JBS tenta realmente fazer esse desinvestimento para diminuir a sua dívida e reduzir a alavancagem. Esses são os objetivos. Aliás, já há muito tempo, o Agricultura BR, na época, junto com a equipe da Rural Business, destacava essa alavancagem extremamente elevada dessa empresa, JBS. Não é novidade para quem acompanha o canal do Boi, que era muito alta. E ela vem muito elevada e o objetivo desses desinvestimentos, como foi colocado, é exatamente tratar um pouco essa dívida. Vamos ver como é que as ações têm se comportado. Agora, as ações da JBS, você vê aqui, você chegou a ver aqui já como é que vem a JBS agora, então daqui a pouco não vai ser novidade. Mas aqui o comportamento dos últimos 30 dias. Observe que no dia 19 de maio eram R$ 8,71 o valor da ação. No dia 22 caía para R$ 5,98. No dia 6 de junho subia, tinha uma reação, vinha para R$ 7,90. No dia 15 de junho, R$ 6,76. 19 de junho, nesta última segunda-feira, R$ 6,35 o valor da ação da JBS, negociada sobre a sigla JBS-S3. Eu não consegui ver o valor agora, mas eu já percebi que vem em queda. Vem em queda a JBS mesmo com essa proposta de reduzir dívidas. Vamos ver aqui que a proposta de desinvestimento, esse aqui é um sinal de como o mercado está vendo o JBS. É claro que o JBS acaba se envolvendo com outros fatores, principalmente da política nacional, e acabam pressionando os seus negócios, mas a medida para reduzir dívidas e reduzir a alavancagem, por enquanto não surte um efeito muito bom, porque JBS vem despencando, vem caindo aqui com 2,51% de recuo no dia de hoje, com ações negociadas neste momento a R$ 6,19. A gente volta a falar agora sobre o mercado do grão no Brasil e a gente destaca o trigo. Neste momento, uma comercialização que está bastante lenta devido à falta do produto aqui no Brasil, entre safra. Plantio do trigo está acontecendo nos estados produtores e, por enquanto, a demanda pela indústria tem sido abastecida pelo trigo importado. E essa demanda aquecida que justamente dá sustentação aos preços. No estado do Paraná, neste mês de junho, a cotação da tonelada do cereal já subiu quase 2,5% na comparação com o mês passado. Vamos acompanhar os valores então, começando pelo Paraná. Por lá, o trigo tipo pão ou melhorador fechou essa última segunda-feira, dia 19, cotado a R$ 628,36. Acumulado do mês, portanto, tem registrado ganhos em relação ao mês anterior. No estado do Rio Grande do Sul, o ganho é ainda maior, são mais de 5% de elevação já em junho, na comparação com o mês passado. Além da demanda aquecida por conta das indústrias, outro fator que também impulsiona os preços é a redução na área plantada. Vamos aos números, então, do estado gaúcho. Nesta última segunda-feira, 19 de junho, o valor da tonelada do trigo tipo brando fechou cotada a R$ 587,41. Só ajudou a somar a alta acumulada no mês de junho, que agora, com isso, chega a mais de 5%. Vamos saber como é que vem o trigo agora no cenário internacional. Trigo, que como nós já destacamos nesta última segunda-feira, tem uma expectativa de produção menor do que na temporada passada, mas com elevação de estoques. Vamos saber então como é que vem os dados nos Estados Unidos neste momento. Vem com alta neste momento, posições para o trigo. Posição de julho vem ganhando 0,42% a $4,69 o bushel. Setembro, leve alta de 0,15% a $4,83 mais 75 por bushel, e dezembro com elevação de 0,14%. Negócios a $5,04 mais 50 por bushel.
Destaque agora para o mercado do café e a gente fala neste momento sobre a cotação da saca do café robusta, ou também chamado de conilon. A colheita está acontecendo nos estados produtores, em especial Rondônia e Espírito Santo, que colocam neste ano um volume maior de café no mercado. Ano passado, a gente bem lembra, houve quebra de safra expressiva por conta da seca no estado capixaba. Neste ano, a recuperação acontece e, com isso, a cotação do grão, ele vem acompanhando, portanto, esse volume mais abundante no mercado. Vamos acompanhar na tela, então, como que o CPEA tem apurado o valor da saca no estado do Espírito Santo. Esta última segunda-feira, dia 19 de junho, trouxe um pouquinho de fôlego ao valor da saca, que havia registrado dias seguidos de desvalorização. Segunda-feira fechou com preço a R$ 417,46. Vale lembrar que essa cotação que você vê na tela é da saca de 60 quilos do café robusta tipo 6, peneira 13 acima. No acumulado deste mês de junho, os valores já caíram 1,85%. Destaque para o café robusta, agora negociado na Bolsa de Londres. Lembrando que a expectativa internacional é de uma recuperação para a produção do robusta, principalmente por conta de 2 milhões de sacas a mais sendo produzidas no Vietnã, 2 milhões e 400 mil sacas e 2 milhões de sacas a mais aqui no Brasil. Isso mexe com o mercado e deve mexer principalmente a partir do segundo semestre. Vamos saber agora como é que vem os valores. Você vê que vem com queda nesse momento. Posição de julho perde 2%, vem a 2.049 dólares a tonelada. Setembro com queda de 2,08%. Negócios a 2.064 dólares por tonelada. Novembro vai perdendo 1,91% a 2.047 dólares tonelada, enquanto que janeiro de 2018 recua 1,74%. Vem com os negócios a 2.022 dólares por tonelada. A colheita do café arábica também vem acontecendo pelo país. No estado do Paraná, os trabalhos alcançaram na última semana 16% de toda a área em produção. Boa parte da lavoura que ainda se encontra nos campos está em boas condições. Apenas hectares no município produtor de Cornélio Procópio é que apresentam uma situação ruim. Fora isso, a safra de café arábica do Paraná tem tudo para ser muito positiva neste ano de 2017. Vamos saber agora como estão os preços, então, da saca do grão tipo 6, grão beneficiado, de acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado. Veja que a média para o estado do Paraná, na data do dia 19 de junho, foi de R$ 425,80. Os menores valores têm sido observados em Cornélio Procópio e em Londrina, onde o valor médio pago pela saca está em R$ 417. E o mais alto no estado está no município de Jacarezinho, valor de R$ 430 a saca. Apesar de o mercado do café arábica estar dizendo que está constatando que os valores do arábica vêm em queda no Brasil, mesmo diante de uma safra menor, no estado do Paraná, a gente tem uma situação positiva esse ano. Isso porque na data do dia 19 de junho de 2016, preço médio pago pela saca do grão no estado era de R$ 401,29. Portanto, um valor que nesse ano fica 6% maior, ali na casa dos R$ 425. Bom, essa mesma situação de alta no valor da saca do grão no acumulado dos últimos 12 meses não acontece em outras regiões produtoras de café arábica do Brasil. Região do sul de Minas Gerais e também da Alta Mogiana, no estado de São Paulo, registram desvalorização. Vamos relembrar, então, qual foi o preço pago pela saca do grão 12 meses atrás em cada uma dessas regiões, o que aconteceu com o mercado neste período e como estão os valores atuais. A gente começa mostrando, portanto, a região sul de Minas, grande produtora de café arábica do Brasil. Veja que no dia 20 de junho de 2016,
Mercado do Sul de Minas pagava R$ 520 pela saca de 60 quilos do grão. Lá no dia 20 de dezembro do ano passado, cotação vinha para R$ 535 a saca. A gente lembra que essa época do ano passado houve forte valorização tanto para o arábica quanto para o conilon aqui no Brasil, devido à quebra na safra de conilon. Conilon teve uma fraca oferta no país, elevou as cotações e isso fez subir a cotação do arábica também. Então, este foi o motivo da forte alta vista no ano passado. Este ano de 2017 começava já com movimento de baixa, na expectativa do retorno do volume de conilon para o mercado do país ao longo deste ano de 2017. No dia 20 de fevereiro, cotação do arábica no sul de Minas era de R$ 525. No dia 20 de abril, caía para R$ 480 e na data atual, 20 de junho, já está em R$ 460 a saca, mostrando, portanto, essa forte queda já no acumulado dos últimos 12 meses. Vamos relembrar agora como foi o mercado paulista para a saca do arábica, tomando como base a região produtora de Alta Mogiana. Veja comigo na sua tela o mesmo movimento de sobe e desce acontecendo no mercado. No dia 18 de julho do ano passado, cotação era de R$ 530 a saca. No dia 18 de novembro de 2016, valor na Mogiana era de R$ 590 a saca, aquela época em que o produtor aproveitou para fazer bons negócios. 2017 começava com queda em 18 de março, cotação voltava para os R$ 500. No dia 18 de maio, 465 e na data atual, 19 do mês, caindo para R$ 455 a saca, portanto, queda superior a 14% desde julho do ano passado. Destacamos agora os negócios na Bolsa de Nova York. Vamos saber como é que vem o posicionamento para o café arábica. Temos aqui o café arábica com queda muito forte no dia de hoje. Você vê que a posição de julho perde 2,61% a $1,20 a libra peso. Setembro perde 2,36%. Setembro está precificada a safra brasileira a $1,23 a libra peso. E dezembro deste ano ainda com queda de 2,26%, a $1,27 por libra-peso. Mais uma vez temos pressão forte negativa lá na Bolsa de Nova York e lembrando que os fundamentos deveriam apontar exatamente para o contrário disso, uma vez que o Brasil reduz a sua produção nessa temporada por conta da bianualidade e isso afeta a disposição de café em todo o mundo. Nesta última segunda-feira mesmo, a Agricultura BR trazia um estudo que mostrava a produção internacional de café com o consumo internacional de café. Uma comparação juntamente com os dados do Departamento de Agricultura norte-americano. Ele vem extremamente ajustado, mostrando que o consumo segue em elevação e uma elevação muito mais forte do que a capacidade de aumentar a produção internacional de café. Entretanto, temos visto realmente os fundamentos para o mercado do café arábica serem deixados de lado. E veja a seguir que o sul catarinense colhe a sua maior safra de arroz irrigado. Vai ver também como é que vem a comercialização de arroz aqui no Brasil. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Santa Catarina, um produtor de arroz irrigado aqui do Brasil, teve um bom desempenho nessa safra. Manteve a área plantada, mas aumentou a sua produção por conta da produtividade mais elevada. A produção ficou estimada em 10% acima em relação ao que colheu na safra passada. A região sul do estado, responsável por 63% de todo o arroz colhido no estado catarinense, teve também um excelente desempenho. E nessa temporada alcança sua maior safra da história. De acordo com a Epagre de Santa Catarina, a produção de arroz irrigado na região sul do estado alcançou 736 mil toneladas, com uma produtividade média de 155,10 sacas de 50 quilos por hectare.
Vamos acompanhar agora quais foram as regiões que tiveram o melhor resultado no sul catarinense. Veja comigo na sua tela que a cidade de Criciúma alcançou a maior produtividade, 160,68 sacas por hectare. Araranguá, 155,10 sacas, e o município de Tubarão e a região produtora perto, 149,86 sacas por hectare. A média para o estado catarinense ficou entre as melhores do Brasil na atual temporada. Foi o clima bom e a adoção de tecnologias que permitiu a elevação, portanto, do rendimento médio das lavouras do estado catarinense e, com isso, uma maior produção. Enquanto os bons rendimentos do campo se confirmam, o preço pago pelo cereal ao produtor de arroz do Brasil, este não tem tido um bom desempenho. Este traz um comportamento negativo para o setor porque fica abaixo dos custos de produção. Essa situação, aliada ao setor climático dos últimos períodos, tem feito com que os produtores fiquem retraídos do mercado. E isso faz com que haja pouca negociação. Vamos saber então na reportagem de Annelise Nicolodi como está sendo a comercialização do arroz no estado gaúcho. O Rio Grande do Sul colheu nesta safra mais de 8.500.000 toneladas de arroz. Olha, nós estamos voltando a patamares que já produzimos no passado, o que sem dúvida, né, é uma notícia boa que precisa ser comemorada, né, quando temos uma boa safra. Isso é já um início positivo do resultado de um trabalho feito desde o planejamento da lavoura, o plantio, todo o cuidado, né, então isso é um fator sem dúvida positivo. Claro que outros aspectos, né, além da produção, além da produtividade, precisam ser observados, né, os gargalos que ainda nós possuímos, o custo de produção, né, a busca da melhor eficiência, enfim, o processo de gestão nas propriedades, que cada vez ele é mais necessário, são aspectos fundamentais para que nós possamos potencializar cada vez mais a produção orizícola aqui no nosso estado e no país. O problema nesta época está justamente no preço. A saca de 50 quilos está na média de R$ 39,00, abaixo do que os arrozeiros esperavam receber quando no início da colheita, em fevereiro. O produtor não pode vender arroz a menos de R$ 45,00. O custo dele está entre R$ 42, R$ 45, R$ 48, o custo do produtor. Então ele não pode vender abaixo dos R$ 45,00. É um recado que ele tem que fazer de tudo para não vender e super ofertar e o preço baixar desses R$ 45,00. O baixo preço tem travado a comercialização. Segundo o último levantamento da Conab, o volume de arroz estocado por empresas privadas no Brasil é de aproximadamente 408.000 toneladas. O agricultor que mais gasta para fazer uma saca de arroz é o brasileiro. São R$ 7.000 por hectare, segundo o Instituto Rio-Grandense do Arroz. A boa notícia é que, apesar das dificuldades de logística, a cadeia produtiva do arroz está conseguindo exportar um pouco mais. O Brasil é o maior produtor de arroz fora da Ásia. Parte do volume que sai do campo vai para a mesa de 52 países. O Rio Grande do Sul, que responde por 70% da produção nacional do cereal, deve dominar as exportações. Aumentamos a exportação bastante nesses últimos anos. O ano passado, em função da quebra, nós exportamos menos. Queremos retomar isso esse ano, porque o estado do Rio Grande do Sul, ele produz, o Brasil como um todo, ele tem um excedente. O estado do Rio Grande do Sul produz 71% do que nós consumimos de arroz no Brasil. No ano passado, mesmo com a quebra da safra, os embarques do estado somaram mais de 700.000 toneladas. O México é a grande expectativa para o aumento das exportações este ano. Esse nosso material, o 424, já é plantado praticamente no mundo todo. Foi uma expansão muito rápida. O nosso estado ao lado aqui, Santa Catarina, já planta 80% desse material. No Paraguai, quase 100%. É plantado na Argentina, no Uruguai. Já tem pessoal levando ele para o México, para o Peru, para Costa Rica. Inclusive, eu estive na África, onde ele já está sendo plantado também. E com isso a gente quer fortalecer a exportação do nosso arroz, que ele é extremamente qualificado. Como a gente viu aí na reportagem da Annelise, produtor rural tem recebido
menos do que o custo para produzir o seu arroz pelo produto que ele produziu no campo. Informações, então, da equipe do estado do Rio Grande do Sul comprovam isso, que o preço da saca pago hoje em dia está abaixo do custo de produção. O recado do setor foi bem claro. Produtores estão sendo orientados pelo setor arrozeiro do estado do Rio Grande do Sul a não vender o seu produto abaixo da casa dos R$ 45. E não é isso que a gente tem visto no mercado. A negociação que acontece, a pouca negociação, ela vem abaixo dos R$ 40 a saca. O CPEA apurou que o preço pago hoje em dia no estado do Rio Grande do Sul está na casa dos R$ 39. Nesta segunda-feira, dia 19 de junho, cotação ficou em R$ 39,71. A gente vê neste gráfico como não tem muita oscilação acontecendo no mercado de um dia para outro, apenas alguns centavos de oscilação, justamente por conta da retração, ou seja, os produtores não estão operando no mercado porque o valor está abaixo do custo. Situação complicada, então, para o setor arrozeiro do Brasil. Neste mês de junho começa a colheita do algodão no Brasil e o país comemora a expectativa de uma ótima produção. Apesar de ter reduzido em 4% a área plantada, a boa produtividade dos campos, em especial por conta do investimento em tecnologia pelo cotonicultor brasileiro, deve fazer com que a safra neste ano seja 24% mais alta. Segundo a Abrapa, que é a Associação dos Produtores de Algodão do Brasil, a área a ser colhida com algodão no país é menor do que 1 milhão de hectares. Olha, a situação para o setor industrial, aquele que precisa do algodão aqui no Brasil, não é tão favorável assim quanto a dos cotonicultores. O setor enfrenta déficit do produto aqui no país e aquele produto que está disponível no mercado não tem uma qualidade tão expressiva e com isso não tem tido muito abastecimento acontecendo para o setor industrial do algodão no Brasil. Essa situação ela já acontece durante alguns meses, desde pelo menos o início do ano de 2017. E isso fez, portanto, com que o governo federal zerasse o imposto de importação do Brasil em fevereiro deste ano. De acordo com as informações, desde que isso aconteceu, essa medida foi feita, o setor industrial do país pôde fazer a compra, a aquisição do algodão de outros países produtores sem pagar o imposto de importação. Desde que isso aconteceu, portanto, o setor industrial do Brasil aumentou e muito as suas compras do algodão no cenário internacional. No mês de março, comprou mais de 4 mil toneladas, um volume que superou em 6.000% o volume que o Brasil comprava antes que o imposto estava acontecendo. Vamos acompanhar essas informações na tela, então fica bem fácil de entender. Veja que a alíquota da importação do algodão no Brasil antes era de 6%, foi reduzida para 0% em fevereiro deste ano. O prazo para que essas compras com alíquota zero aconteçam se encerra no dia 31 de julho de 2017. A cota é de 75 mil toneladas do algodão. Eu comentava há pouco que no mês de março o volume comprado superou 4 mil toneladas. Vamos agora acompanhar no gráfico esta outra informação. Veja a diferença entre fevereiro e março. Fevereiro nem sobe ali, foram cerca de 68 toneladas compradas pelo Brasil no mês de fevereiro. Assim que essa alíquota zerou, a compra feita pelo país, ela explodiu. Em março chegou a 4.300 toneladas, abril 4.800 e no mês de maio 7.900 toneladas do produto. Somando todas as compras feitas entre março a maio, volume comprado até agora acumula 17 mil toneladas. Veja essa informação na sua tela. A cota, como a gente já viu, é de 75 mil toneladas, portanto, a indústria têxtil do Brasil tem até o dia 31 de julho deste ano para comprar até 58 mil toneladas de algodão a mais sem pagar tarifa de exportação. Isso, portanto, deve garantir o abastecimento da indústria nacional até que a nova safra da fibra comece a entrar no mercado.
Por falar em nova safra, o Departamento de Agricultura norte-americano trouxe que o plantio do algodão dos Estados Unidos alcançou 94% da área destinada, um pequeno avanço entre a semana que encerrou no último dia 18 de junho com a semana imediatamente anterior. Foram 2 pontos percentuais de avanço para o plantio do algodão norte-americano. Vamos ver na tela como é que ele vem no acompanhamento de lavouras. Até 18 de junho chega a 94%, é o mesmo número que se tinha, a mesma situação do ano passado, um pouco abaixo da média dos últimos 5 anos, que é de 96%, de acordo com os dados que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A qualidade dessas lavouras tem 54% delas em boas ou excelentes condições. É o que a Agricultura BR mostra agora, são as condições das lavouras norte-americanas de algodão. 9% vem em excelentes condições, 45% em boas condições, 38% em condições médias. Tem ainda 7% das lavouras de algodão dos Estados Unidos em condições ruins e 1% em condições muito ruins. Vamos saber agora como é que vem os negócios com algodão na Bolsa de Nova York, é o destaque de agora do Agricultura BR. Cenário internacional mostra negócios nas posições de julho e outubro, é o mais curto prazo. Nós temos aqui 71 centes de dólar por libra-peso na posição de julho, queda de 0,23% e alta de 0,19% na posição de outubro, que vem com 70 centes de dólar por libra-peso. Paraná, maior estado produtor de feijão de segunda safra do Brasil, está na reta final da colheita desta temporada. E ele, que enfrentava uma condição favorável para a safra ao longo de boa parte do ciclo, chegou no finzinho enfrentando problemas climáticos que prejudicaram demais a produção. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, a qualidade do produto que se encontra nos campos é ruim em boa parte daquilo que ainda resta para ser colhido. Vamos às informações do DERAL, então, em relação à produção de feijão de segunda safra no estado do Paraná. Anteriormente, o órgão projetava a safra em 412 mil toneladas. Atualmente, reduziu em cerca de 27 mil toneladas a expectativa de produção do feijão na segunda safra, vindo para 385 mil toneladas. Foram as geadas no fim de abril que impactaram as lavouras, em especial as do município do Sudoeste Paranaense e nas regiões produtoras de Pato Branco e também de Francisco Beltrão. Vamos saber agora, então, como está a condição da lavoura de feijão do Paraná, aquela que ainda se encontra no campo. Veja dados atualizados, então. 34% delas se encontram em boas condições, 37% em condições médias e 29% em condições ruins. Essa situação não é favorável, contanto que faltam mais de 12% ainda da área para ser colhida. O estado do Paraná, que colheu já 88% da produção da segunda safra, concentra a sua produção de feijão nesta safra, chamada por eles de feijão da seca, em 60% da variedade de cor e 40% de feijão preto. Vamos saber então como estão as cotações do grão por lá. E no próximo bloco tem a participação de telespectadores aqui no Agricultura BR. Tem os últimos destaques também para o mercado da soja daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Central Leilões apresenta Leilão Virtual Plantel Nelore João Carlos Masson.
dia 26 de junho, segunda-feira, às 20h30. Oferta de 300 novilhas e vacas PO e POI prenhes e ou paridas. Leilão virtual Plantel Nelore João Carlos Marçom. Dia 26 de junho, segunda-feira, às 20h30. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Vem aí mais uma grande oportunidade de negócios. Leilão especial Gado de Corte. 30 de junho, sexta-feira, às 20h30. Oferta de animais para cria, recria e engorda. Leilão especial Gado de Corte. 30 de junho, sexta-feira, às 20h30. Realização Leilão Forte. Transmissão Canal do Boi. Você passa boa parte do seu dia usando a internet, gosta de assistir a vídeos, ler notícias e receber conteúdos que te interessam. Não importa onde, você está sempre online e por acaso você ganha dinheiro fazendo isso? Então corra para o gostodisso.com. Aqui você faz tudo o que já costuma fazer na internet e ainda ganha dinheiro por isso. É só se cadastrar pelo site ou baixar o aplicativo para celular que você já começa a receber. Gostodisso.com. Para quem gosta de dinheiro e de internet. Ô, Guilherme, você já ouviu falar na nova dupla que mal chegou e tá fazendo sucesso? Ah, é, Thiago? Quem é? Superium, a nova dupla da Ouro Fino, Fipronil e Fluazuron. Superium é um ectoparasiticida de uso Puron com ação rápida e duradoura. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Solução superior é Superior. Estamos de volta e é hora de destacar, a participação do telespectador. Esse é o quadro Agricultura BR Responde. E hoje nós temos a participação de telespectadores que nos acompanham lá do Paraguai. A gente sempre agradece a participação do agricultor, do produtor rural do Paraguai, que acompanha também a Agricultura BR diariamente. Obrigado a todos. E nós vamos mostrar agora esse Agricultura BR Responde em duas partes. Primeiro, mostrando como é que vem a soja em uma propriedade paraguaia. Pode colocar na tela que nós temos a participação do telespectador, ele que mandou algumas fotos do que sobrou da soja depois de quase 30 dias sem sol, tendo uma perda maior aí para esse produtor rural, o Renato Bugs, de Raul Penha, lá do Paraguai, aliás, telespectador assíduo aqui do Agricultura BR, que enviou as imagens aqui para nós. Vamos saber então qual que é a dúvida dele agora em relação à colheita, as informações sobre a safra de grãos que segue acontecendo por lá. Veja conosco na sua tela o que Renato diz. Gostaria de saber a previsão de chuvas para a nossa região para os próximos 60 dias, pois agora começa a hora crítica pós-milho. Se chover muito, vai brotar e perder a qualidade. O trigo que está em desenvolvimento e também não está muito bonito devido às chuvas. Vamos saber então o que a Nadiara da Somar Meteorologia fala em relação ao clima no Paraguai. Respondendo ao nosso telespectador de Raul Penha, no Paraguai, nesta região aqui, próxima à fronteira com o norte da Argentina e o sul do Brasil, para esses próximos dias a expectativa é de redução das chuvas. Então isso deve melhorar as condições, principalmente para a colheita do milho segunda safra e também para as culturas de inverno que vinham sofrendo com excesso de umidade. Agora, para os próximos 5 dias, a tendência é de tempo mais firme sobre todo o Paraguai e também temperaturas mais baixas. E no decorrer do segundo período, que vai até o finalzinho agora do mês de junho, até o dia 30 deste mês, a expectativa também é de continuidade do tempo seco. Então, nesses próximos 10 dias, não tem previsão de chuva significativa. Isso deve beneficiar as atividades no campo e também recuperar aquelas áreas que estavam muito encharcadas. Durante o mês de julho, normalmente temos chuvas frequentes, só que o volume não é tão expressivo. O mês de julho deve ter uma condição bem próxima do que é normal em todo o centro-sul aqui da América do Sul. A gente observa que tem previsão de uma chuva um pouco mais intensa em partes do sul do Brasil e também do Uruguai, mas entre o norte da Argentina e o Paraguai, o volume de água deve variar de 50 a 100 milímetros. Isso vale para a região de Raul Penha, que fica mais próxima ao
norte da Argentina e ao sul do Brasil. Então, tem previsão de chuvas frequentes que vão garantir umidade no solo, mas não é um volume tão expressivo como vinha ocorrendo entre maio e o início do mês de junho. E para o mês de agosto, a chuva pode ficar um pouco acima da média. A gente observa que na região de Raul Penha, o volume de água pode ultrapassar 100 milímetros, chegar até 150 milímetros. Então, é uma chuva um pouco acima da média para a época do ano, mas ainda assim, não é uma chuva tão volumosa como vinha sendo registrada e o risco para transtornos na região é menor nesses próximos períodos. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas eu volto amanhã com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até amanhã! Até amanhã, Nadiara Pereira. Você acompanhou aí a participação do telespectador que enviou fotos da sua produção e também questionamento a respeito de como é que fica o clima lá no Paraguai. Participe você também. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. A gente volta a falar de soja, vamos saber como estão os preços em alguns estados do Brasil e o que aconteceu nestes últimos períodos. No estado de Goiás, por exemplo, houve elevação na cotação do grão em cerca de 3%. No acumulado de 2 semanas, a alta para a soja no Brasil acontece seguindo a alta do dólar frente ao real. Vamos acompanhar na tela, então, o mercado goiano em destaque. No dia 5 de junho, a cotação da saca era de R$ 58,50. Já no dia 8, subia para R$ 60,75, assim permanecendo até o dia 13. No dia 16, houve retração, queda no valor da saca, vindo para R$ 60. E na data atual, dia 20 do mês, R$ 60,25. Apesar de não ser o maior valor anotado nestes últimos 15 dias, ainda assim registra ganhos de quase 3% em 2 semanas. Por aqui a Agricultura BR segue destacando a região centro-oeste do país. Você acompanha agora como é que vem o acompanhamento de valores para a soja no estado do Mato Grosso. E 15 dias tem registro de elevação. No dia 5 de junho, o valor médio em Mato Grosso era de R$ 55,75 por saca de 60 quilos. No dia 9, alcançava R$ 57,00 a saca. Mantinha esse valor na última semana, na última segunda-feira da semana passada, 12 de junho, em R$ 57,00 por saca. Já na sexta-feira última, chegava a R$ 57,25 por saca e agora, dia 20, R$ 57,00 a saca, o que mostra uma elevação em 15 dias de 2,24% para a saca da soja em Mato Grosso. Mato Grosso do Sul também registra ganho para a saca do grão, mas ele é inferior aos demais estados da região centro-oeste, é inferior a 1%. Mesmo assim, tem valorização anotada para o estado mato-grossense, sul-mato-grossense, a gente acompanha agora na tela. No dia 5 de junho, o preço da saca era de R$ 56,00. No dia 9, subia para R$ 57,50 e no dia 13 recuava um pouquinho, fechando o dia R$ 57,25. Em 16 de junho, o preço médio da saca da soja em Mato Grosso do Sul era de R$ 56,50 e na data atual, dia 20 do mês, R$ 56,50 da mesma forma, registrando ganhos, portanto, de 0,89% no acumulado de 15 dias. São 50 centavos a mais no valor de cada saca negociada. Por aqui, o Agricultura BR segue destacando soja, cenário internacional. Eu lembro dos últimos fundamentos para esse mercado. Eles vêm de uma situação de inspeção de soja apresentada nesta última segunda-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano, que foi acima do que o mercado esperava, chegou a 272 mil, pouco mais que isso, 272 mil toneladas de soja que foram inspecionadas até a última quinta-feira, no volume de uma semana. Com isso, fica aí cerca de quase 7 milhões de toneladas a mais a soja que já foi embarcada pelos norte-americanos, se comparada à mesma data do último ano.
Mas nada chama tanta atenção quanto a situação climática nos Estados Unidos, que tem sido determinante para a situação do desenvolvimento das lavouras. Os norte-americanos restam agora cerca de 4% da área que é destinada à soja na temporada 2017-2018 para concluir o plantio. Um outro fator importante é em relação ao desenvolvimento da soja. A soja que está emergindo já vem numa situação mais favorável do que aquela que era a do ano passado e da média dos últimos 5 anos. Chegou a 89%, um ponto percentual acima da situação do último ano e igual àquela que se tinha na média dos últimos 5 anos. Esses são alguns dos fundamentos importantes. Aquela situação climática nos Estados Unidos com menos chuva, exatamente no mês que é chamado de mês chuvoso para os norte-americanos, ela tem se alterado. Choveu no último final de semana, isso mexeu um pouco com a situação de mercado. E hoje nós temos dentro deste cenário 2 posicionamentos distintos. Entre aqueles investidores que acreditam que soja deve ter um bom desenvolvimento em relação aos Estados Unidos e com isso geram uma certa pressão baixista sobre os negócios com soja em Chicago, e aqueles outros que acreditam que deva ter algumas ameaças climáticas sobre a produção de soja dos Estados Unidos, que vem num dos piores patamares dos últimos 4 anos, 4, 5 anos, em relação às condições para a soja naquele país. Esses acreditam que deva ter aí uma certa elevação para a soja em Chicago, e é o que nós víamos vendo até ontem, pelo menos até às 14 horas, às 14h30, quando o mercado inverteu e aí começou a cair. Hoje, um pouco mais cedo, soja também recuava lá na Bolsa de Chicago, vinha com perdas. Vamos saber como é que vem soja em Chicago agora. Nós temos a Bolsa de Chicago registrando queda de cerca de quase 1%, Juliana. Posição de julho vem a $9,29 o bushel, queda de 0,93%. Agosto, 0,98% de queda, $9,32 o bushel. Setembro, recuo de 0,95% a 9,34%. Novembro, com queda de 0,92%, novembro vem a $9,39 por bushel. Eu lembro que nós temos petróleo despencando, tanto o barril dos WTI quanto o Brent lá nos Estados Unidos despencando, o pior patamar dos últimos 10 meses, e isso acaba afetando e contaminando o mercado de milho e de óleo de soja. E o de óleo de soja influencia também soja em Chicago. Vamos saber agora como está o dólar aqui no Brasil, que vem a 3 sessões seguidas, encerrando na casa dos R$ 3,28. Hoje vinha subindo com um pouco mais de força. Vamos aos negócios de agora, então. Dólar segue subindo, a alta passa de 1%, agora é de 1,24%, com a moeda cotada a R$ 3,33. Com esta informação, a gente encerra aqui mais uma edição. Obrigada pela companhia e até a próxima. Este é a Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais às 17h20.